Alô para você ligado na Rádio Futebol Clube. Você que é apaixonado por esportes, vai curtir a partir de agora o Papo de Comentarista. São Paulo e Corinthians, jogão no Morumbi, com transmissão aqui na Rádio Futebol Clube, a partir das 4 da tarde. E você vem agora com a gente, com o José Roberto Lux, o nosso Zé Boquinha, com Fábio Salgueiro, para falar tudo sobre esta partida. Vamos nessa então, São Paulo e Corinthians, Corinthians e São Paulo. E aí, Zé Boquinha, Fábio Salgueiro, clássico tem favorito? E se tiver, na opinião de vocês, quem é o favorito para avançar para a grande final do campeonato? Um abraço, Salgueiro. Fala, Lima, um abraço a você, grande Zé Boquinha, um abraço, ótimo domingo para nós, com bola rolando é sempre muito bom. Você sabe que eu fujo um pouco da máxima de que muita gente fala, não, clássico é clássico, não tem favorito. Tem favorito sim, por que não? Agora, se esse favoritismo vai realmente se consumar dentro das quatro linhas, é uma outra história. Corinthians e São Paulo têm favorito para a vaga à final, e esse favorito para mim é o time do povo, é o Corinthians. Agora, no Morumbi, pelo fato do São Paulo ser mandante, eu acredito e penso que o São Paulo pode realmente equilibrar as coisas com o Corinthians, pelo fato da motivação de estar jogando em casa. Agora, como time, eu vejo o Corinthians acima do São Paulo também. O que você acha, Zé? Mesma perspectiva. Bom dia, Fábio. Corinthians melhor, pelo menos até agora. São Paulo classificou não jogando bem, num erro terrível do goleiro, do São Gaetano. Ele conseguiu fazer o segundo gol, mas não convenceu, né? E essa história da torcida também, ela vira contra, né? Se o time estiver naquela nhaca de sempre, a torcida vai começar a vaiar. A torcida vaiou o Diego Aguirre no intervalo, porque ele tirou o Valdívia que estava machucado. Imagine como é que está a torcida do São Paulo. Está contente? Praticamente o primeiro jogo que o cara faz no Morumbi, ou foi o primeiro jogo dele no Morumbi, já tomou vaia no intervalo, tirando um jogador machucado. Então, o São Paulo tudo pode se esperar. E o Corinthians está melhor. Finalmente o Carille percebeu que aquele esquema que deu certo contra o Palmeiras deu certo um dia, deu um pouco certo no outro seguinte e depois não deu mais certo. Ele tinha que mudar, ele tinha que colocar um centroavante, colocou o Júnior Dutra e aí ele segura os zagueiros adversários e consegue sair. Balbuena é um jogador que faz uma falta terrível, porque o Henrique já não é um cara confiável e o Pedro Henrique mais ou menos, né? Sabe até onde vai. Então o Corinthians pode ter problema aí, mais o Mantuan, que também contra o Bragantino no primeiro jogo foi muito mal, entrou no lugar do Fagner e já de cara tomou um baile, o Corinthians tomou o terceiro gol. De qualquer maneira, é um Corinthians muito mais arrumado, né? O problema aí é o Maicon, que tá para ser negociado, aí a cabeça do cara já muda. Aquela história, né, Lima? O cara tá começando a negociar, não joga mais, né? Foi negociado, desocupa o armário e vai embora, né? Essa é a maneira que eu encaro isso. Concordo. Acho que você também concorda, né, Salgueiro? Concordo. A gente já falou sobre isso algumas vezes também, né, Lima? Vendeu, entrega, ou senão fecha a negociação rápido e manda embora, porque realmente bagunça a cabeça do cara. São muitos milhões. Ô Zé, você falou uma coisa en passant e eu quero mergulhar um pouquinho com você. Antes de falar dessa ausência do Valdívia no São Paulo, que é muito pesada para o São Paulo também, é o seguinte: o Corinthians perdeu um jogador para essa partida e você disse bem, o Balbuena. Esse cara pode expor uma fragilidade desse time do Carille que muitas poucas pessoas realmente já notaram, porque você disse bem, o Henrique não entrou bem no time do Corinthians, é que o time do Corinthians tem um sistema defensivo muito bom. Então, o Corinthians hoje, de alguns anos para cá, o Corinthians tem feito os zagueiros médios se tornarem nota 7 e 8, por causa do sistema defensivo. O Mantuan é um cara que é um menino que sente ainda a presença ali na lateral e tá no lugar do Fagner, que é um jogador que, queira ou não, muitos gostam, tá na seleção brasileira, então ele carrega esse peso. E o Pedro Henrique, a gente sabe que ele falha, que ele mostra, às vezes, alguma instabilidade. E quando ele cresce quando ele está com um zagueiro bom ao lado dele. Então, realmente, além de perder um cara ofensivamente muito bom na cabeça, que é o Balbuena, o Corinthians perdeu a sua principal pilastra defensiva. Você não acha não, Zé?
Ah, sem dúvida, isso é exatamente o que eu falei, né? Esse cara faz uma falta danada. No jogo contra o São Caetano, o primeiro jogo, nós cansamos de falar o buraco que tinha nas costas do Sid Clay. Por quê? Não era o Sid Clay o culpado, o Sid Clay tinha que marcar o cara dele, só que vinham 2 jogadores em volta e o Henrique levava meia hora para fazer manobra para chegar no lugar para fazer cobertura. Um cara que já não tem condicionamento físico necessário para o zagueiro, para sair. Na bola alta ele vai bem, é o cara que segura mais ou menos ali, mas não é dos meus favoritos, não. O Corinthians vai ter que arrumar zagueiro, colocar alguém mais novo, enfim. Eu não vejo o Henrique um zagueiro para aguentar um Campeonato Brasileiro no Corinthians. E vai expor, sim, hoje é um jogo complicado nesse aspecto. Se o São Paulo souber usar esse lado direito de ataque dele em cima do Sid Clay, vai ter problema, porque essa cobertura não existe, mas de qualquer maneira ainda o Corinthians se segura atrás, mas tomou 3 gols do Bragantino, né, Fábio? Não vamos esquecer disso, não. É verdade. O Balbuena e tudo. Agora, Zé, é o seguinte, a mesma ausência do Balbuena que pode ser sentida e será muito sentida no setor defensivo do Corinthians. A gente analisando o time do São Paulo aqui, a gente vê que o Valdívia vai ser um cara que vai fazer falta, ele cresceu com o Diego Aguirre, ele está vivendo um bom momento no São Paulo, é o cara da velocidade que cai para o lado abrindo espaços. E por outro lado, eu vejo com uma certa retidão essa decisão do Diego Aguirre de colocar o Jusilei e o Petros para jogar junto com o Nenê, tentando fazer essa ligação. E aí tem o menino Lisieiro do lado. Sinceramente, eu acho que, apesar de ele poupar e deixar o Diego Souza fora, ele volta a apostar num meio um pouco mais pesado em relação ao time do Corinthians. Eu acho que isso ajuda o Corinthians, e além da ausência do Valdívia, que é muito sentida, né? Qual que é a sua expectativa para esse meio, com Petros, Jusilei e Nenê, e realmente sem o Valdívia lá na frente, com Marcos Guilherme e o Trellis, José? É complicado, né? Porque o time do Corinthians, nesse aspecto, é muito ágil para passar da sua intermediária para o campo adversário e chegar na área do adversário. É um time de toque rápido. São Paulo pode ter muitos problemas aí. E para mim é uma boa, né? Porque eu já tenho 3 candidatos a boi cansado aí antes do jogo começar, né? É verdade, é verdade. Ô Zé, me fala uma coisa. Esses 3 é Jusilei, Petros e Nenê, é isso? Agora me fala uma coisa que, assim, muita gente critica, e eu entendia, inclusive o Dorival Júnior, quando não estava colocando ele, estava preferindo o menino, o Brenner. É o seguinte, eu acho que o São Paulo é ruim com o Trellis e pior sem ele. Por quê? O Trellis, apesar de muita gente falar que ele não consegue matar uma bola, e ele tem dificuldade realmente, mas ele não deixa de ser uma referência na frente, ele não deixa de ser um cara que briga lá na frente e tenta resolver na base da experiência, fazer, ocupar o espaço lá e incomodar um pouco. Eu acho que às vezes as críticas são muito pesadas. Talvez ele seja um casinho tricolor. Só que eu acho que é ruim com ele, mas pior sem ele. Eu acho que aí, nesse caso, o Diego Aguirre acerta em colocar ele no clássico. Tem que tentar, né? O Diego Souza, que veio para jogar mais plantado lá na frente, não deu certo. Fez um gol agora no último jogo, de cabeça, entrou no segundo tempo. E pode ser um bom jogador para jogar no segundo tempo. É a mesma história do Emerson Sheik no Corinthians, que a gente cansou de falar. Uma hora o Carille vai perceber que o Emerson não pode começar jogando. Você já queimou uma substituição antes do jogo começar. O Diego Souza é a mesma coisa, né? O Diego Souza é um cara que você não tem condicionamento para correr, para ir atrás, um jogo inteiro. No banco, entrando depois, no segundo tempo, para tentar decidir alguma coisa, eu acho que é um jogador interessante. Sabe jogar, é um jogador que perto da área ele é perigoso, ele chuta bem, ele é um jogador grande, toca bem a bola. Então, esse tipo de detalhes são que o técnico tem que entender. Eu acho que o Trellis é o único que sobrou, é o cara que tem que jogar, porque também não tem outro, né, para fazer essa função. Então, é aquela história, é ruim com ele, pior sem ele, é o que você falou. É verdade, eu concordo com você, a gente bate mais ou menos o pensamento dos 2 esquemas táticos, das 2 forças, eu espero que seja um grande jogo. E vou falar o seguinte, Zé, eu sei que você é um pouco mais reticente nessa, mas o nosso amigo apaixonado por esporte da Rádio Futebol Clube, ele gosta quando a gente dá palpite, né? Eu, para a classificação, eu sou mais Corinthians, mas nesse jogo aqui eu acho que termina 1-1 no Morumbi. O que você acha, Zé? Cara de empate, vitória? O que você aposta aí? A cara de Corinthians ainda, né? Acho que o Corinthians é favorito. Acho que o Corinthians leva. Mas ontem, por exemplo, a gente achava que o Palmeiras ia nadar de braçada, né? Se não é o Jailson lá, pelo menos umas 3 defesas
daquelas extraordinárias, o jogo poderia ter terminado empatado seguramente, né? Não houve aquele domínio que se esperava do Palmeiras em cima de um Santos desfigurado. O Santos enfrentou, segundo tempo teve ótimas situações de gol, e a história de jogo grande, né? Jogo grande tem que jogar, né? O cara vai para campo e tem que correr, ele não pode se esconder em jogo grande, não tem como, ele tem que jogar. Então, o cara tem que dar tudo que pode, o São Paulo sabe disso, e é claro que essa questão de pressão do São Paulo também vai pesar muito nesse jogo, né? São Paulo não ganha um clássico há muito tempo, né? Então, a torcida vai exigir que o cara dê voadora hoje no jogo. Aí que é o perigo mora, né? O perigo de alguém exagerar e ser expulso. É verdade, nós falamos muito sobre esse negócio de tabu ontem, né, no jogo antes da partida Palmeiras e Santos, e o Corinthians tem um tabu realmente que pesa demais, e eu dizia, né, que isso pesa no emocional do jogador, no psicológico do jogador, mesmo que ele saiba que não participou de todos esses anos, de alguma forma age negativamente em cima dele e age positivamente do outro lado também, sem dúvida nenhuma. Zé, que seja um grande jogo então, que você tenha um bom trabalho ao lado do Lima, ao lado do Rossi, vamos falando, mas vamos ver, tomara que seja um bom jogo, um grande jogo e com gols, né? Ah, tomara. Gol tem que ter, né? O Parreira que não gostava muito de gol, mas... detalhe. Apesar que até hoje eu não vi a declaração dele assim como foi, mas acho que alguém entendeu errado, viu, Fábio? Eu não acredito que um cara com a experiência que o Parreira teve, o cara campeão do mundo, vai dizer que o gol é só um detalhe do jogo, né? Eu realmente... O gol é a coisa mais importante, seja de bico, de cabeça, de calcanhar, com o bumbum, com o peito, até com a mão, né? O jogo marcou ano passado e valeu. Então é o gol, né? E o Parreira disse isso, eu não me conformo até hoje, acho que alguém entendeu errado e fez uma mudança de interpretação naquilo que ele falou. De qualquer maneira, espera-se gols hoje, sem dúvida nenhuma, e o São Paulo tem que correr atrás. É verdade. Valeu então, Zé, um abraço. Outro, Fábio. Este, um dos nossos especialistas, Zé Boquinha, Fábio Salgueiro, aqui no Papo de Comentarista da Rádio Futebol Clube. Então você já sabe, a qualquer momento tem Click Time aqui na Rádio Futebol Clube e a partir das 4 da tarde a bola rola para São Paulo e Corinthians. Estarei nessa com Zé Boquinha e Maurício Rossi. Fique sempre conosco, Rádio Futebol Clube. Aqui somos apaixonados por esportes.